Então, hoje, dia de Todos os Santos, sexta-feira, 1º de novembro de 2024, nós estamos aqui na questão, vamos subir aqui comigo, ó. Ques... E estamos indo, sobe, sobe, mas aqui, ó. Questão 10, a eternidade de Deus. E nós tínhamos parado ontem no artigo 6, não é isso, Nayara? Que é, existe um único Evo, né? Como existe um único tempo e uma única eternidade, né? Então agora vamos descer, aguenta aí um pouquinho de vertigem para treinar a musculatura dos olhos. Então aqui desce mais um pouco lá. Artigo 6. Existe apenas um único Evo. E aí nós tínhamos parado aqui, ó. Alguns dizem um único tempo para todas as coisas temporais. Mas você pode. É que a gente, como perdeu a gravação ontem, tá, Ah, ficou é, tem tudo que começar de picotado. novo, é É. verdade, verdade. Então vamos começar de novo. Artigo 6. Existe apenas um único Evo. Lembrando que Evo, no contexto histórico de Tomás de Aquino, Evo está ligado a um tempo que se mede substâncias separadas, como os planetas. Não serve para medir Deus, tá bom? Então, seriam substâncias separadas que têm em si uma certa imutabilidade. E depois foi aplicado o mesmo conceito de Evo, um conceito de tempo, um conceito de tempo um pouco diferente do nosso, né, de seres humanos, que é tempo-tempo, não é Evo. Evo é uma espécie de conceito de tempo que acaba sendo aplicado para substâncias espirituais, que seriam os anjos. Sei lá porque que deu. É isso aí. Algum anjo está concordando comigo. Veja, apareceu o negócio aqui. Eu não fiz isso aí, mas vai ficar aí. Agora, tá vendo? Voltou ao normal e eu não mexi em nada. Então, coisas estranhas estão acontecendo aqui. E aí, coisas. Não é estranho, não, povo. Tô brincando com vocês, tá bom? Isso faz parte do Zoom, isso tem a ver com movimento, isso tem a ver com algoritmo de captação de movimento e é uma questão de animação direta ligada a. Sei lá como eles têm um algoritmo. Se eu ficar assim, por exemplo, assim, ó. Daqui a pouco aparece um treco atrás, mas dessa vez não quer aparecer. Mas às vezes aparece, entendeu? Se eu faço assim, ó, ele aparece um negócio atrás e brilha. Hoje não quer aparecer, sei lá. Então agora há pouco apareceu um positivo, né? Então isso tem a ver com o algoritmo, tá bom? Então, não com coisas do além interferindo na tecnologia, né? Para aqueles que assistem muito YouTube e ficam com aquela imagem de apresentadores que gostam de fazer sensacionalismo com isso, né? Agora há pouco eu estava vendo um sobre a, a, a verdadeira história de Emily Rose, que todo mundo sabe que é a Annalise Ryan, né? A Annalise Michael, aliás, né? Que é um caso muito emblemático das questões de exorcismo ligadas à Igreja Católica Alemã. E há um problema ali muito sério ligado a questões psiquiátricas, né? Ligadas a talvez questões que a psicanálise poderia resolver. Mas no tempo, no contexto, não conseguiram, a menina acabou falecendo. Bom, quando a gente fala de Evo, nós estamos falando de substâncias espirituais, né? Da lógica da Igreja Católica, nós estamos falando, portanto, de anjos e demônios. Isso são substâncias espirituais intelectivas, espíritos intelectivos, em outras palavras. São seres que existem mediante uma natureza diferente da nossa. Ah, mas eu não sou católico, não acredito. Tudo bem? Não, mas tudo bem? Claro que tá tudo bem. Isso não é católico, isso que tem a ver. Ah, mas tudo isso aí é um conto de fadas. Uma coisa mítica. Ah, mas tudo bem. O que é que tem? Como assim, o que é que tem? Olha, a questão pode ser levada dessa maneira também. Pode ser levada da maneira simbólica, da maneira representativa, como Kant fazia e como os kantianos e neocantianos fazem até hoje. Então isso não é um problema. A questão é, como São Tomás de Aquino disse no começo da Suma Teológica, a teologia serve para ampliar o intelecto, pensar coisas de diversas perspectivas, ângulos, possibilidades e assim por diante. Não quer dizer que exista a maneira como está escrito aqui, mas há uma séria investigação teológica que se alia a uma estrutura lógica
racional que é sustentável, fundamentada muitas vezes, como é o caso da escolástica medieval, na filosofia como subordinada à teologia. Hoje nós não temos mais isso, né? Mas aqui na medieval nós temos isso, tá bom? Então, contextualize em relação ao tempo e não fique assim muito preso na ideia então não existe ou existe, né? Pro sistema existe. Na vida real, aí é uma questão de experiência, interpretação do mundo, vivências e assim por diante que vão dizer para cada pessoa ou para cada grupo social se aquilo é real ou não, de acordo com a experiência comum, certo? Então, uma tentativa de padronizar a coisa dizendo se isso existe ou não existe, tal como desejava a ciência moderna, hoje na ciência contemporânea não se faz mais. A gente ninguém está pensando assim, vamos padronizar, a não ser com alguns grupos, né? Como por exemplo os The Brights, né? Os brilhantes, outros grupos de racionalismo, empirismo, que querem provar que aquilo é da maneira como a física e a química dizem, dentro do contexto do positivismo. Nós estamos na contemporaneidade, já sabemos que isso não dá conta, né? Nós temos diversos outros meios de verem as coisas, etc. Mas também não desclassifica a validade da antropotécnica, que é a técnica que os seres humanos desenvolvem, e também não desclassifica a validade da física, da química, da biologia, entendeu? Então, o mundo é maior do que aquilo, mas aquilo nos serve muito bem, tá bom? Então, não precisa ficar assim muito preso. Bom, mas vamos agora à questão nossa aqui. Artigo 6. Existe apenas um único erro. Quanto ao sexto, assim se procede. Parece que não existe apenas um único erro. O que é um único erro? Um único tempo, ou natureza do tempo, sendo medida para substâncias separadas. Como eu disse para vocês, na época de Tomás de Aquino eram os planetas, hoje não é mais, mas hoje nós falamos ainda de Evo aplicado a substâncias separadas, seriam as substâncias intelectivas, são os anjos e demônios, tá bom? Então tá aí, ó. E as almas dos santos que vão para Deus, e santos vão para Deus, no final de contas, 1º de novembro, dia de todos os santos, elas também adquirem Evo? Não. Evo é adquirido quando você, de acordo com a sua natureza. Tempo é tempo. Tempo de seres humanos. Certo, Nayara? Então, Evo se aplica desde o começo, à natureza específica de algo. Certo? Então, seres humanos não, a alma humana não. É tempo, tempo, tempo nosso, né? Mesmo sem corpo, né? Ah, mas aí sem corpo como é que fica? Bom, aí nós vamos ver no Tratado da Alma Humana, não chegou a hora ainda, tá bom? Então não vai apressando as coisas assim tão rápido. Ah, porque eu quero saber tudo agora. Não, não vai dar, isso é muito grande. Ó, nós estamos na página 231, temos que cobrir ainda 685 páginas só no volume 1. E a Suma Teológica, esse negócio aqui todo aqui que eu tenho aqui. Isso aqui não é cenário não, viu, meu filho? Aqui, ó. Isso aqui, ó, tem volume 2, 3... são 9 volumes. 9 volumes. Todos têm mais ou menos a mesma grossura, tá vendo lá? E aqui é aquilo que a gente está apresentando aqui no PDF. Entende? Então, nós estamos diante de uma enormidade que vai passar em uns 10 anos para a gente conseguir chegar até o final. E isso a gente estudar diariamente, porque se começar a pular muito, aí não chega. Ai, mas por que é tão complexo assim? Jesus é simples, Deus é simples, etc. Característica de simplicidade de Deus, já vimos. De fato, só Deus é simples, mas não é a simplicidade humana. É outra coisa, certo? Então a gente já abandonou essa ideia de dizer que Deus é simples, a fé é simples e coisa assim. Por quê? Porque nós temos uma característica de racionalidade. Essa racionalidade quer ver conexões nas coisas. Quando isso ocorre, o quê? A visão intelectiva, ou seja, aquilo que conecta uma coisa com a outra, as relações entre coisas, deixa de ser simples. Ser humano não é um ser humano simples. Falar que Deus é simples e que o ser humano não é simples só significa que o ser humano não alcança Deus. Ah, então para que serve esse negócio de teologia para ficar estudando tudo isso aqui? Serve para aumentar a capacidade do nosso intelecto. Mas chegar até Deus não. Mas serve para dar sentido para a nossa vida, serve para comparar com outras teologias, como por exemplo a teologia da libertação, a teologia da ecologia, a teologia feminista. Tem tantas teologias contemporâneas que estão aparecendo, certo? Inclusive com a teologia tomista. Não é que não é a nossa, que a nossa nós temos pro lado da teologia tomasiana.
Outro movimento. Outro movimento da teologia. A teologia tomista se alia a alguns conceitos ou princípios das 24 teses de Tomás de Aquino, e não é tanto da leitura como nós estamos fazendo do próprio Tomás de Aquino, é mais uma leitura de tratados de intérpretes de Tomás de Aquino. Nós estamos fazendo, dentro desse movimento chamado de tomasianismo, não tomismo, repito, não é tomismo, tomasianismo. É o retorno às fontes originárias de Tomás de Aquino, ao próprio texto de Tomás de Aquino, ao invés de pegar por tratados. Certo? Na perspectiva da contemporaneidade, não na perspectiva moderna, não é na perspectiva humanista, não é na perspectiva do renascimento cultural e também não é na perspectiva escolástica. E também não é a perspectiva reacionária do tomismo de Portugal. Certo? O que é reacionário? Reacionário é modernidade, contemporaneidade, tem essas questões de reacionarismo. São aquelas pessoas que querem que a missa fique de costa, de novo, reze a missa em latim, porque a linguagem, aquela coisa toda, certo? Não é a nossa perspectiva. Nós estamos aliados ao Concílio Vaticano II e Concílio Vaticano I. E a gente não considera que os papas que vieram do Concílio Vaticano I e do Concílio Vaticano II são antipapas. Essa coisa doida que estão colocando na mídia, isso tem a ver com o reacionarismo tomista de Portugal, empurrado por ordens carmelitas e outras ordens que ficam empurrando essas coisas e chegam até a quererem saber mais do que o Papa, né? Ou saber mais do que a CNBB, começam a acusar a CNBB de comunismo, comunista, né? Aquela coisa, isso é uma ridicularidade tremenda, sabe? Ridicularidade tremenda. Normalmente quem fala isso é porque nem leu as obras do Marx, né? Não se deu ao trabalho disso, porque afinal de contas é um monte de catatal que você tem que ler, né? E aí não leu aquilo ali, não é começar falando que é comunista a partir de noções gerais, ou porque ele viu vídeos na internet, ou algum tipo de podcast no Instagram super rápido, e sai falando que é comunista porque o padre X, o bispo Y falou. Vamos com calma, a gente tem que ler pela gente mesmo, e chegar nas conclusões pela gente mesmo. Não ficar se apoiando, mas não tenho tempo para ler. Então não fique divulgando coisas nada a ver. Então não fique divulgando coisas na internet fazendo críticas. Se você não entende, não vai no embalo emocional, não. Não entende? Ah, vou estudar. Vou estudar, vou ler, vou pensar. Né? Vamos entender o que o Marx estava querendo dizer na época dele do século XVIII, que não é nossa época. Né? Vamos entender também que o PT um é sociodemocracia, não é comunismo que está lá, mas existem partidos comunistas, como existe o Partido Comunista Brasileiro, PCdoB. Aí é outra proposta, tem que ler as propostas do partido para a gente entender melhor. Se a gente tem preguiça de fazer isso, só fica pegando porque os outros falam, então é mais rápido, no final das contas, o que acontece com a gente é divulgar, a gente se torna um divulgador de fake news, um divulgador de informações pela metade. Alguém que é instrumentalizado e guiado por correntes, entende? Sabe, e contra a CNBB e contra o Papa Francisco, que vamos com calma nisso, né? Por quê? Porque não dá, né? Não dá. Né? Papa Francisco está no meio da rede católica, está falando com os cardeais, está falando com a igreja do mundo todo. E aí vem gente aqui do Brasil que mal tem paróquia direito, porque fica mais tempo na mídia social do que na paróquia, cuidando dos seus paroquianos. Ele fica falando um monte de coisa, né? E fica dando um pseudo-intelectual. Né? Cadê o título de doutor? Cadê o título de mestre? Não, aí descaracteriza de mestre-doutor. Não precisa de mestre-doutor. Não, precisa seguir o caminho correto. Aliás, a universidade nasce com Tomás de Aquino. Vocês sabiam disso? Universidade nasce com Tomás de Aquino em Paris e em Bolonha. Então aí vem um padre, vem um pastor, e a herança cristã, né, que nós temos aqui no Brasil, e fala assim, não precisamos de universitários, não precisamos de mestres, não precisamos de doutores, e ainda fala que é tomista. Eita, nada! Por quê? Porque nasceu com Tomás de Aquino. Um pouquinho antes de Tomás, mas Tomás já é a primeira e segunda geração de universidade e deu todo o apoio para isso. Como é que é que pode contra... Fala em Tomás de Aquino, vai contra o próprio espírito do Tomás de Aquino, né? Que era a universidade, que era questões de hoje, né? Graduação, mestrado, doutorado. Ah, não preciso disso. Não, precisa sair da mídia e estudar.
Aí vai ter uma visão melhor. Aí pode conduzir o povo de Deus melhor. Mas isso não é o problema na ordem dominicana. O problema dominicano é altamente, né, estruturado em cima de estudos, de críticas. Você não vê muito dominicano falando bobagem, não. Eu tô vendo. Aqui no Brasil é muito difícil de ter isso. Agora, nos Estados Unidos eu já vi alguns, entendeu? Na França eu vi alguns, assim, meio reacionários, né? Não quer saber de conversar com contemporaneidade, quer voltar para trás. Eu vi alguns. Mas pouco, muito pouquinho comparado com as demais ordens religiosas, com alguns diocesanos aqui do nosso país, né? Que fazem, gostam de ficar falando pelos cotovelos e atravessando as coisas. Cuidado, a igreja precisa de unidade. A igreja não precisa de mais de rasgação. Não precisa rasgar mais a igreja para dividir ela mais ainda. A igreja precisa de unidade. Quanto mais unido, melhor. Se pudesse unir todo mundo no único corpo de Cristo, seria melhor. Melhor para todo mundo. Mas infelizmente nós temos interesses políticos que acabam levando para um. Ficam rasgando o corpo de Cristo e multiplicando ele em partes que são contrárias a si mesmas, né? Isso está incorreto. Só traz prejuízo. Bom, vamos voltar para o Evo, parar de ficar falando de política. Com efeito, lemos um terceiro livro apócrifo de Esdras. Que é esse terceiro livro apócrifo de Esdras? Eu também não sei, apócrifo, tá vendo? Não é oficial, eu sei lá, nunca entrei em contato com isso, mas Santo Tomás de Aquino lia coisa apócrifa? Pois é, cuidado com os podcasts que você vê por aí, cuidado com o Instagram, cuidado com plataformas de educação, né? Tome cuidado. Por quê? Porque Tomás de Aquino usava, tá aqui, ó, apócrifo de Esdra. Tá aqui, ó, em latim ainda, né? Por isso que a gente gosta dos dominicanos, a gente é dominicano, né? Olha só, né? Coloca todas as fontes, uma coisa maravilhosa. Você já viu Introdução à Suma Teológica Dominicana? É uma coisa fantástica. Você tem um curso inteiro ali para ler, né? Então, você tem detalhes, né? É uma coisa fantástica. É até exaustiva a quantidade de bibliografia que eles colocam. Para quê? Para dar segurança para a gente, né? Então, apócrifo, Tomás de Aquino é apócrifo, a majestade e o poder dos evos estão em ti, Senhor. Né? E ele sabia que era apócrifo, ó, tá aqui no latim, não é um comentário posterior. Né? Mas ele estava usando apócrifo? Estava. Mas não pode usar apócrifo, só pode usar o oficial. Isso é reacionarismo tomista de Portugal. Não. Está aqui o próprio Tomás de Aquino, fundador da teologia, que depois foi posteriormente chamada de tomismo, coloca a necessidade de ler apócrifo, que está aqui. Ó. E se for aproveitável mediante a luz da cristologia, é aproveitável sempre. Então tá aí, ó. A majestade e o poder dos evos estão em ti, Senhor. Ah, o que é cristologia, então? Para isso que precisa fazer graduação em teologia, né, meu filho? Minha filha, hoje tem EAD, viu? Viu, minha filha? Tem EAD, viu? E EAD não tem idade para você fazer não, viu? Vamos fazer EAD, vamos lá, tem o CDB, tem um monte de faculdade online que tem teologia. Não precisa fazer na PUC, a PUC é cara, eu sei muito bem disso. PUC é muito cara, você tem que ir lá presencialmente, não aceita EAD, uma série de coisas, complicado, né? Mas é mais voltado para quem? Para formar padre, né? Por isso. Agora, você não está preso a isso. Você pode fazer cursos de teologia reconhecidos pelo Estado brasileiro, né, pelo sistema do Ministério da Educação e Cultura, e que seja de orientação católica, como nós todos aqui fizemos na Fraternidade Santa Margarida de Castelo e continuamos fazendo. Né? Alguns já se formaram, como eu e outros, e mais pessoas vão fazer. Não, a gente vai fazer numa instituição católica, apostólica romana. Por quê? Porque tem mais matéria. Só isso, para ver. Podia ser metodista? Podia. Podia ser luterana? Podia também, mas a Igreja Católica Romana tem uma vastidão de matérias que as demais não têm. Então isso faz o quê? Faz com que a teologia cumpra o seu papel de aumentar o intelecto, aumentar a nossa capacidade intelectiva. Certo? Então, cristologia é Cristo como centro da história, Cristo como centro do sentido da vida religiosa cristã. Ah, mas isso eu tenho, eu sou católico, vou na missa todo domingo. Tá. Ótimo, mas não é só isso, né? Há um aprofundamento constante na racionalidade, né, na razão, no intelecto, que aponta para Cristo, para o sentido da vinda de Cristo, para o sentido da sua transformação, etc. Né? Então, a educação é essencial nesse ponto. Não adianta querer fugir pelo cômodo.
Tem que entrar no esforço. Tá bom, lá, viu que eu falei? Eu fiquei com a mãozinha assim, apareceu a mãozinha lá. Agora vamos ver se eu ficar com a mãozinha assim, não aparece nada. Essa coisa é doida, né? Ainda tem que aperfeiçoar muito. Bom, ora, além disso, para gêneros diversos, medidas diversas. Como eu disse para vocês, está em verde porque normalmente a primeira frase de Tomás de Aquino sempre está correta nas objeções. O que ele mostra é que a partir da primeira, a dedução pode estar errada. Veja, ora, o que está no evo, alguns pertencem ao gênero dos corpos. Que corpo? Só se for substância separada, como os corpos celestes. Opa, até aqui está ok. Outros são substâncias espirituais, como os anjos. Até aqui tudo bem, né? Ó, tudo isso aqui tá ok. Logo, não existe apenas um único evo. Não, participa da mesma questão temporal, né? Ah, então por quê? Porque se diferenciar pelo acidente ou pela natureza, ó, corpos celestes, acidente, substâncias espirituais, natureza, então tem mais de um evo. Não tem, né? Ele vai dizer que não. Mas por que a gente vai ver embaixo? Ademais, evo é um nome de duração. Então, tudo que tem um único evo tem também uma única duração. Tudo bem, tá correto. Ora, nem tudo que está no evo tem uma única duração. Aí, ó. Então você percebe a contradição lógica? Ele acaba de afirmar que tem um único. Depois ele fala que não tem. Aí, ó. Nem tudo que está no tem uma única. Pois alguns começam a estar depois de outros. O que é evidente, sobretudo com referências a almas humanas. Logo, não existe apenas um único evo. Tem um problema aqui. A alma humana não pertence exatamente ao conjunto de substâncias separadas, que são esses dois aqui, ó. Então, começando a ter problema. Problema lógico, problema de interpretação ontológica. Né? Então, 4. Ademais, as coisas que não dependem umas das outras não parecem ter uma mesma medida de duração. Agora, alguém pode dizer assim, voltando para a questão anterior. Não, mas quem garante que é só corpo celeste, substância espiritual e não alma humana? O sistema, meu filho, minha filha, tem uma lógica interna do sistema. Você não pode romper com a lógica fazendo questões que não estão lá. É pressuposto. É por pressuposto. Por pressuposto. Como diziam os argentinos, os costarriquenhos, etc. Né? Então, não tem como você falar. Não, mas quem disse que é? Ué, o sistema, meu filho. Você coloca lá, olha, isso aqui, então isso aqui. Aí eu falo, não, mas isso aqui não vale. Então isso então também não vale. Então você está falando outra coisa, entendeu? Não, mas quem falou, eu sou livre para fazer isso. Bom, você é livre para fazer o que você quiser. Inclusive para você pegar e pegar um garfo e tentar cortar carne, entendeu? Isso é livre para fazer o que você quiser. Agora, a questão é, o sistema tem uma racionalidade interna, e para você ser coerente com esse sistema e entender esse sistema, você precisa seguir a lógica dele. Né? Se não quer seguir a lógica dele, você está fazendo outra coisa. Daí, né? Então qual é a necessidade de você estar estudando se eu quero questionar porque sim? Daí você tem que questionar por que você não usa um garfo ou uma colher para cortar carne, ué? Ou então por que você não usa, sei lá, o balde da sua casa para tomar água? O balde que você lava a roupa, usa também para tomar água. O que tem? Entendeu? Se é para questionar isso, é o que você está fazendo. Quando a gente questiona desse modo um texto, com quem garante que é isso, você está fazendo isso, entendeu? Por que quem garante que você tem que tomar no copo? Por que você não toma na bacia? Entende? Certo? Então, continuando. Ademais, as coisas que não dependem umas das outras não parecem ter uma mesma medida de duração. Por isso parece haver um único tempo para todas as coisas temporais. Então, que coisas são essas que não dependem umas das outras? Seres humanos, almas humanas e assim por diante, tudo é dentro da criação de Deus. Então, particularmente ser humano que tem substância acidente, e ainda tem uma característica específica da alma humana que nós vamos ver para frente, características específicas dela, trazem a ideia de que elas dependem umas das outras. Tanto é que Jesus fala assim, há um julgamento individual quando a gente morre. Na verdade, a teodiceia e a teologia da escatologia vai dizer que é de momento a momento. Cada decisão, cada pensamento nosso nos conduzem para Deus ou nos afastam de Deus. Não é na hora da morte, aquela coisa, né, do tipo, mas se na hora que você estiver morrendo, você disser, Jesus me salva, você será salvo. Bom, filha, não é mágica. Tem que vir com a coerência de vida. Claro que ajuda você falar Jesus me salva na hora que você está morrendo,
Mas não é dessa maneira, entendeu? Se fosse dessa maneira, você ficava fazendo tudo que você quisesse a vida inteira, assim, na maior loucura que tem, mata todo mundo, né? Ser o maior egoísta do mundo, né? Provoca a maior quantidade possível de desigualdades sociais, deixa todo mundo na miséria. Chega no final você fala, Jesus, me salva, pronto, você tá salvo. Aí, pá, já era. Não, tem consequência das ações. Tem consequência das ações que seguem a gente como se fosse sombra. Isso aí está no Eclesiastes, está no Eclesiástico, está no livro da sabedoria, está em tudo quanto é lugar, isso aí, no livro dos Salmos, entende? Então as consequências das ações não seguem, não é simples assim. Poderia ser simples assim, seria melhor, mas não é. Entendeu? Não é. Não sei se seria melhor também, porque muita gente sofreria nesse processo mais ainda, né? Mas não é. Então, a teodiceia, que é a teologia da justiça, e a teologia da escatologia, a teologia do final dos tempos, trazem a ideia de que o julgamento é feito de momento a momento. Então o tempo para seres humanos depende dos outros. Por quê? Porque Jesus fala do julgamento individual e também fala do julgamento coletivo. Por que ele fala do julgamento coletivo? Porque quando ele chega lá no livro do Apocalipse e fala, eu não estou entendendo muito bem. Eu não estou entendendo. O que você não está entendendo? Eu não estou entendendo. O que você não está entendendo? Eu não estou entendendo por que de repente eu morro, tô no céu, aí eu volto, tenho o corpo e sou julgado de novo, entendeu? Se eu sou julgado uma vez, já tá salvo, depois retira, como é que é a coisa julgada, como é que fica nessa parada toda aí, entendeu? Insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Não pode mudar a decisão judicial assim, ainda mais que da minha salvação, salvação da minha alma. Não quero ir pro inferno de jeito nenhum. É o coletivo, é o coletivo. Por quê? Porque a gente depende um do outro. Então a salvação minha depende da salvação sua. Por isso que fala na comunhão dos santos. Hoje de todos os santos tem que falar sobre isso. Na comunhão dos santos que a coisa acontece. Dos santos e santas, né? Antes que vire patriarcal de uma coisa, não é só homem que manda essa porra. Não, não é não. Não esqueça, de certa maneira, Maria é corredentora com Cristo na cruz, porque ela fala o sim. Se ela não fala assim, não tinha cruz. Não tinha ressurreição, não tinha nada. Se ela fala assim, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre. Bendito é o fruto do teu ventre não é aí, rapaz. É lá na Santa Isabel que falou. Leia direito, criatura. É primeiro. Certo? Então, e se ela fala assim, mas ela fala assim, não, mas tudo bem, eu não duvido que você seja um anjo do Senhor, como fez lá o meu tio Zacarias lá, né? Que você é Gabriel mesmo? Né? Vai ficar mudo agora, meu filho. Eu sou Gabriel que você espera entrando de Deus. Você tá folgando. Puf! Né? Vai desrespeitar um anjo? Você é tonto, né? Vai lá dar uma de. Eu sou um rabino, desrespeito. Puf! Na hora, né? Aí você tem, você tem um. Nossa Senhora não fez isso. Ela falou assim: não, tudo bem, eu entendo, mas como é que vai ser esse papo aí de. Eu vou conceber do Espírito Santo e tal, né? Porque ela estava atenta, falou: você, Gabriel, você vai querer. O que é, hein? Vai querer fazer sexo comigo? Como é que é esse papo aí? Vai virar Nephilim agora? Gênesis capítulo 6? Como é que é essa conversa aí? Aí o anjo fala assim: não tem nada a ver comigo. O Espírito do Senhor virá sobre ti. E a sombra do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quer dizer, o Espírito do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, o ente santo que nascer de ti, ente santo é muita coisa que está lá. O ente santo, o acarton, etc., é ente separado. Separado do quê? Porque não veio do coito masculino e feminino, nem com anjo. Será chamado filho de Deus. Por que o anjo fala será chamado filho de Deus? E não fala será Deus? Porque será chamado pelos seres humanos e demônios e anjos como filho de Deus, mas não é, né? Por quê? Porque é Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, né? Aí essa revelação vem gradualmente, que existem três em um e um em três. Né? Certo? Aí Nossa Senhora fala assim: eis aqui é serva do Senhor ou escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Aí tem gente que fala assim: mas tá vendo? Nossa Senhora falava que era escravo. Cansativo. Explicar que 1 mais 1 é igual a 2 não dá, né? Contexto, meu filho, minha filha. Contexto sociopolítico do momento.
Contexto ético e moral, contexto de linguagem, por favor. Né? Poxa vida, né? Ai, porque não podia falar que era escravo. É contexto, tem escravo, quer dizer assim, eu dependo completamente de Deus, é isso que ela está dizendo. Assim como o escravo depende completamente do seu senhor, e era isso mesmo, porque se você é um escravo que pertence, por exemplo, se eu sou um escravo que pertence a Natália, ou pertence a Nayara, eu tomo chibatada. Além de tomar chibatada, não tenho o que comer. Por quê? Porque se o cara não dá de comer, eu morro. Porque o vizinho não pode me dar de comer, porque senão cria um problema jurídico, leva um monte de coisa e tal. Então o que acontece? Assim como um escravo depende completamente do seu senhor, e na época de Maria tinha escravo, os romanos escravizavam as pessoas, os gregos escravizavam, etc. Faça-se em mim segundo a sua palavra, porque eu dependo completamente do Senhor, assim como o escravo. O escravo depende de tudo para o seu Senhor, então faça-se em mim segundo a sua palavra. Eu sou de Deus, em outras palavras ela falou. E aí o que aconteceu? Veio Cristo. Mas se ela não tivesse falado isso, falasse, anjo, se fosse igual o Zacarias, né? São Zacarias, né? Você tá de brincadeira com esse negócio aí de como é que é fecundação espiritual aí, ó. Para com isso, menino. Vai procurar sua turma. Não tinha existido Jesus. Não tinha existido a cruz, não tinha existido nada. O anjo Gabriel ia falar assim, nossa, ia andar para. Nossa, não deu. Ia voltar para a corte celeste falando, olha, Miguel, a revelação de Deus veio pra gente e não rolou. Tem gente que acha que anjo fala diretamente com Deus, assim, né? Face a face, ele fala com Deus. Isso aí é analogia. Eles não falam diretamente com Deus, ninguém fala. A não ser Cristo falava diretamente com Deus, né? Mas era como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ainda tinha limitação humana, viu? Por um lado tinha limitação humana, porque se não fosse isso, ele estava fazendo teatro. Pra quê? Era mais fácil ele salvar todo mundo. Pra que teatro? Simplesmente salva todo mundo com o estalar de dedos. Poder pode. E por que não faz? Porque não é o mais conveniente. Por que não é o mais conveniente? Porque ele deu o dom da liberdade. E uma vez que ele deu o dom da liberdade, o dom do intelecto assim por diante, ele não pode ser contraditório com ele mesmo. Ah, não, mas onde já se viu um Deus que não é contraditório com ele mesmo mediante sofrimento? Mas não foi ele que fez o sofrimento. São consequências das ações. Ah, mas ele é todo poderoso. É, então ele pode tirar as consequências das ações. Poder pode, mas não sei o que aconteceria, né? Porque tem outras coerências também, né? A criação envolve coerências. E agora, com a crise ambiental que nós estamos vivendo, com crise ecológica, fica cada vez mais claro isso, né? Da interdependência das coisas, da necessidade de compreensão dessa interdependência, porque não adianta falar que um milagre tecnológico vai resolver tudo, porque não vai. Tem que ter uma preservação. E essa preservação são essas leis que foram colocadas aí, que Deus criou e que não pode contradizer, porque senão ele não teria criado. E alguém que entende mais vai dizer assim, mas e o milagre? E os milagres? E os milagres de Padre Pio, por exemplo, São Pio de Petrelcina. Faz cego ver sem retina. Então, aí nós temos dois motivos. Mas não é faz cego ver sem retina, isso é uma conversa fiada. Você coloca ele lá, não tá vendo mesmo. Não tem retina, mas tá vendo. O que é isso, então? Isso é teologia da escatologia, é quando Cristo retorna, ele renova todas as coisas, e daí a nossa natureza não é mais a mesma. Ah, isso aí não é dogma, isso é dogma. Se mexer nisso, acaba o cristianismo. Ah, então ele retorna e renova todas as coisas, certo? Certo. Uma das críticas que se faz à teologia da libertação é justamente essa, né? Começa demais a entrar com o referencial da análise socioeconômica e acaba negando dogmas da igreja, como, por exemplo, dizer que Jesus retorna. Né? Ele retorna em algum momento. Agora, quando? Quando? Não sei, já foi 2000 anos que era para ter retornado, não retornou. Mas vai retornar em algum momento. Então, pode demorar 5 mil, pode ser 10 mil, pode ser 50 mil, pode ser, sei lá, 10 mil, pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão de anos agora. E quando perguntam para Jesus quando, ele fala, isso pertence ao Pai, não a mim. E agora ele é o Pai, é um só, não quis responder, certo? Jesus não quis responder, não. Por quê? Porque se ele responde, vem a malandragem do ser humano, né? Mas ser humano é Sérgio Malandro que dói, né? E aí é glu-glu o tempo todo, né? Só para quem via Sérgio Malandro. Quem não viu não tá nada que eu tô falando. Então,
é malandro o tempo todo, né? Então, se essa data que Jesus volta, então eu vou fazer malandragem até um ano antes. Aí naquele ano eu faço penitência e já era. Né? Não vai dar. Né? Minha avó que falava penitência, em vez de falar penitência, porque era italianinha, é penitência. Né? Ademais, as coisas que não dependem umas das outras não parecem ter uma mesma medida de duração. Por isso parece haver um único tempo para todas as coisas temporais. Como nós vimos aqui, não é bem isso, porque ser humano é muito diferente de substância intelectiva. Né? Porque o primeiro movimento causa, de certo modo, de todos os movimentos, antes medido pelo tempo. Ora, questão no Evo não dependem um dos outros, porque um anjo não é causa do outro. Mas não é do que nós estamos falando. Logo, não existe apenas um único Evo. Do que nós estamos falando? Estamos falando o seguinte: se cada anjo é uma substância intelectiva separada, então cada anjo tem um Evo. Tem um tempo próprio. É isso que ele está dizendo. Como é que Tomás vai falar que não? Vamos ver. Em sentido contrário, o Evo é mais simples do que o tempo e mais próximo da eternidade. Mais simples do que o tempo, porque não tem presente, passado e futuro. Só tem um momento inicial e uma continuidade, certo? Como é o caso da criação dos anjos. Eles são criados e nunca mais morrem. Estão lá para a eternidade. Mas mudam de opinião, como nós já falamos. Né? Eles mudam de opinião, mudam de afetividade também. Elas são seres humanos, portanto, você nunca reza para o seu anjo da guarda. Aí depois, o que isso quer dizer? Eles gostam de ser por mandato, né? Mas aí ele não gosta muito de ser por amizade própria, né? Eles falam, mas tem que ficar falando com o ar, ele não responde. Não, eu só estou dizendo que é a lógica, meu filho, minha filha. Agora, o que você faz com isso? Eu não sei. Você vai ficar falando, põe uma quadra de anjo, fica santo anjo do Senhor, meus zelosos guardadores, Deus eu tive confio, a piedade divina, semeia, lugar de governo, me ilumine, amém? Sei lá. Se fizer isso aí, se ele vai gostar. Acho que se o ser humano tenta cumprir o sermão das bem-aventuranças, eu acho que eles gostam da gente, né? Porque eles também fazem isso. Agora, você ficar trocando ideia com ele, igual o pessoal acende velhinha de anjo da guarda, etc. Costume, devoção. Não sei se dá certo. Jesus nunca falou acenda uma vela pro seu anjo da guarda. Né? Embora ele tenha dito que existe, né? Porque ele fala que são como os anjos do céu e tal, quando ele fala das crianças, né? Então ele está falando que existe anjo, né? Aliás, todo o mistério dele fala de anjo, né? Inclusive, quando ele está no Horto das Oliveiras, os anjos vêm para consolá-lo, né? Quando está no deserto, os anjos vêm para alimentá-lo. Ou seja, está sempre ligado ao mistério de anjo, né? Bom, então faz parte da cultura cristã. Em sentido contrário, o Evo é mais simples do que o tempo e mais próximo da eternidade. Ora, o tempo é único. Logo, com maior razão, o Evo. Certo. Expondo. Existem duas opiniões a esse respeito. Tomás agora entra na questão forte. Para alguns, o Evo é único, para outros, ele é múltiplo. Como eu disse aqui em cima, por exemplo, né, na objeção número 4, cada anjo teria um Evo próprio. Então, múltiplo, infinito. Para saber qual delas é a verdadeira, é preciso considerar a causa da unidade do tempo. Causa da unidade do tempo, a razão de tempo. Pois chegamos ao conhecimento das realidades espirituais pelas corporais. Olha, corporais, aí abstrai e chega nas razões espirituais. Realidades espirituais, por exemplo, a matemática é uma realidade espiritual. Não estamos falando das realidades dos dogmas da igreja, da doutrina da igreja. Não, nós estamos falando de coisa mais comum. Realidades espirituais aqui é a matemática, por exemplo. Na época de Aristóteles, na época de Tomás de Aquino, eram os planetas. A partir daí tinha a ideia de Deus. Depois do cristianismo nós temos a ideia do quê? De anjos. Antes do cristianismo nós temos a ideia de deuses, que também são parecidos, mas diferente que os deuses gregos morrem, né? Não são sempre eternos, não, eles morrem. Por isso nós temos as tragédias gregas que deuses matam Deus, matam o filho de Deus. Aliás, os deuses gregos descem e coabitam com os seres humanos, né, para nascer os titãs, né? Sempre uma coisa muito estranha, assim, né, que você lê lá nas mitologias. Eu não entendo por que tem umas coisas doidas assim na mitologia grega. Por exemplo, os Zeus. O Zeus, quando ele vai descer para fazer filho como um ser humano, ele é um cisne gigante que copula com uma mulher. Que coisa bizarra. Depois um touro gigante com... Por que eles estão falando? Cavalo? Que coisa. Agora, mais louco do que isso é a mitologia nórdica, né? Ela é mais louca ainda.
O Loki se transforma em uma égua, transa com um anão. A égua transa com um anão. Hã? E aí nasce os cavalos de Odin. Que? Eu não tô entendendo nada, entendeu? Tem umas coisas assim que você fala, cara, de onde os caras tiram essas paradas toda, mesmo? Sei lá, entendeu? Uma coisa doida assim que você fala, cara, onde é que vai essa parada? Né? Sei lá, entendeu? É muito louco, né? Então, aqui nós não temos isso, né? Mas na cultura judaica, na cultura do judaísmo, nós temos muito dos deuses fazendo sexo com seres humanos, né? Os deuses hebraitas, cananitas, filisteus, tinha essa mentalidade na época lá, né? Então, hoje ninguém fala sobre isso, né? Embora aqui no Brasil, nas igrejas de matriz, igrejas não, né? Nas comunidades de matriz afro, Umbanda e assim, Umbanda, mais Umbanda, né? Fala-se de entidades que possuem corpos humanos ou que aparecem como corpos humanos, como pombagiras, etc., né? Que entram e aí. O nome. Eu não me lembro do nome do lado masculino da pombagira lá, que tem lá, mas não lembro, né? Aí faz sexo, né, com as pessoas, aí nasce filho disso aí. Como é que é? Pois é. E aí você tem aí também os neopentecostais católicos e neopentecostais batistas que afirmam que os espíritos, que são demônios, assumem corpos para ficar fazendo sexo com o ser humano. Sei lá do que nós estamos falando, entendeu? Mas dizem que tem, né? Eu acho que a gente precisa pegar medir assim, um campo magnético, campo elétrico, né? Porque se isso aí acontece, deve fazer perturbações, né? Não é? Então, precisa ver isso aí, né? Como é que é isso aí? Não estou dizendo que estão falando mentira, né? Eu acho que não tem essa necessidade de falar mentira. Mas às vezes está ligado a experiências que eles tiveram, né? Experiências religiosas, né? Como é que vai saber isso aí? Por exemplo, para os índios brasileiros, isso é fato. Os espíritos fazem sexo com as índias e com os índios. Para os taoístas chineses também, né? Shintoístas japoneses também. Então, assim, tem que ir com uma certa calma nesse ponto. Para os hinduístas também. Então tem que ser certa calma aí com esse negócio de sexo entre deuses e homens, né? Deuses e mulheres, né? Deusas e homens, deuses e mulheres. Vai entender, entendeu? Vai entender essa coisa, né? Mas vamos desclassificar tudo dizendo que é imaginário popular. Sei lá se é imaginário popular. Eu não vou desclassificar nada porque eu não entendo, entendeu? Tem que ter uma certa humildade, né? Lembrar um pouco de São Miguel Arcanjo e falar, olha, não sei, vai que, não sei, né? Então, alguns dizem existir um único tempo para todas as coisas temporais. Mas antes de continuar, mas é bom ser de São Tomé também, entendeu? Sabe como é que é? Eu só acredito vendo nesse aspecto, né? Jesus ressuscitado não precisa, mas nesse resto aí eu só acredito vendo, entendeu? Tem que ver se eu não estou alucinado. Tem que ver se não me deram um incenso doido, cheirei, fiquei loucão, comecei a ter umas alucinações muito doidas. Se não misturaram o ópio na minha comida, entendeu? Então tem que ser um pouco firme nesse ponto, né? Com esses relatos espirituais muito doidos, né? Alguns dizem existir um único tempo para todas as coisas temporais, pois existe um único número para todas as coisas numeradas, sendo que, segundo o filósofo, o tempo é número. O tempo é número. Olha lá. O tempo é número. Quer dizer, uma substância separada. Isso, porém, não basta, porque o tempo não é um número como algo abstraído, fora do que é numerado, mas como imanente a ele. Olha que aqui ele falou outra coisa, ó. Porque o tempo não é número, como algo abstraído, fora do que é numerado, mas como imanente a ele. Ele está dizendo a mesma coisa que ele falou aqui, ó. Chegamos ao conhecimento das realidades espirituais pelas corporais. Então o número não é um número em si. Isso que ele está dizendo, não é uma substância separada em si. Ela ainda é conectada com a razão humana. Sem isso o tempo não seria contínuo,
uma vez que 10 braças de pano não recebem sua continuidade do número 10, mas do pano assim numerado. Vamos lá para o F, do pano assim numerado. 5 mais 5 são 10, mas como somar 5 cordeiros e 5 varas de tecido, você não vai conseguir nunca, por quê? Porque esses 5 aí depende da natureza. Se você quiser somar, você não vai chegar. Então o que você faz? Você abstrai a quantidade e usa a quantidade como absoluto, né? Como uma ideia de absolutos, com absoluto você pode somar. Ora, o número imanente à coisa, ou seja, né, que permanece junto com a coisa, numerada, não é o mesmo para todas as coisas. Ele se diversifica com as coisas, certo? Como ele disse ali embaixo, né? Carneiro e pano. Como é que você vai somar os dois? Eles se diversificam com a coisa, né? Eis porque outros estabelecem como causa da unidade do tempo a unidade da eternidade, princípio de toda duração. Eis porque outros estabelecem como causa da unidade do tempo a unidade da eternidade, princípio de toda a duração. Ó. A causa da unidade do tempo, a eternidade. Assim, todas as durações são uma única se se considera o seu princípio e são múltiplas se se considera a diversidade das coisas que recebem sua duração pelo influxo do primeiro princípio. Aqui até aqui tudo bem. Uno, eternidade. Múltiplo, cada coisa. Enfim, outros designam como causa da unidade do tempo a matéria primeira, primeiro sujeito do movimento cuja medida é o tempo. Certo? Porque se é matéria, está aliado ao tempo, né? Se matéria-prima, matéria primeira, ela tem que estar no tempo. Né? Então é dela que a gente tem a ideia de tempo. E quando se fala matéria-prima aqui, Natália e Nayara, Patrícia, Guilherme e Osh, nós estamos falando de uma ideia grega de mundo. O que é eterno? Qual que é a matéria-prima? O mundo. A matéria primeira é o mundo. A matéria é o planeta, isso, o planeta. Eles não tinham ideia de planeta na época, para eles a Terra era plana, entendeu? Tinha ideia de matéria, de cosmos, etc. Não tinha ideia de planeta. Certo? Então, mas nenhuma dessas respostas parece satisfatória, pois as coisas que são únicas pelo princípio ou pelo sujeito, sobretudo quando remotos, não são uma única coisa absolutamente, mas sob certos aspectos. A razão da unidade do tempo, portanto, é a unidade do primeiro movimento. Movimento que, como o mais simples de todos, é a medida de todos os outros, como se encontra no 10º livro da Metafísica. No 10º livro da Metafísica. Assim, o tempo compara-se a esse movimento não apenas como medida em relação à coisa medida, mas também como acidente em relação ao sujeito. E é assim que dele recebe a unidade. Em relação aos outros movimentos, o tempo se compara apenas como a medida em relação à coisa medida. Por isso não se multiplica com esses movimentos, pois uma medida única, quando separada, pode medir muitas coisas. Claro, por isso que a gente tem aritmética, né? Vai lá, vamos ver, G. É evidente, eu não sei se é tão evidente assim, mas ele está dizendo que é evidente. É evidente que a explicação deve ser repensada em função das descobertas da astronomia moderna. Viu que eu falei para vocês? Ó? Em função e da teoria da relatividade, ó, do Einstein. O que deve ser reter da explicação de São Tomás, fundada sobre essa visão ultrapassada de que o movimento do Sol em torno da Terra é um movimento primordial, do Sol em torno da Terra, não da Terra em torno do Sol. Pegou a ideia aqui? E o que é isso? Geocentrismo, né? Cuja sucessão numerada é a medida de todos os tempos, é que o tempo é, antes de mais nada, uma medida intrínseca ao ser móvel. O tempo é uma medida que é inseparável do ser que está na impermanência. E, portanto, multiplicando-se com a quantidade de seres móveis, que comparamos em seguida a um outro movimento, cuja medida intrínseca se torna a medida extrínseca de todos os outros. Sejamos levados a escolher referências outras que a evolução da Terra em torno do Sol. Não deve nos levar a esquecer que o tempo que medimos possui uma verdade objetiva. Ó, o tempo que medimos, que a livre escolha dos critérios a medida não pode modificar. Certo? Isso aqui está contra ou a favor da modernidade? Está a favor. É a mesma coisa que a modernidade fala. Por que não pode modificar a escolha dos critérios? Porque é uma condição a priori do ser humano. Isso que o Kant fala.
Tomás de Aquino está falando que não pode modificar. Por quê? Porque ela está conectada com a matéria. Então nós temos aí uma realidade subjetiva do Kant e uma realidade objetiva do Tomás de Aquino. Mas fala a mesma coisa as duas. Quer dizer, tempo você não muda. Você não vai conseguir mudar não o tempo. Embora tem que ser visto em relação à relatividade de Einstein. Quando chega próximo da velocidade da luz, a coisa muda. A relação tempo-espaço muda. Certo? Certo, Nayara? Sem problemas. Então. E aí nós temos a Natália lá no seu laboratório de nutrição, que não está ouvindo nada do que eu estou falando. Bom, continuando. Firmadas essa posição, ela está ouvindo. Firmadas essa posição, é preciso saber que a propósito das substâncias espirituais, olha lá, substância espiritual, foram formuladas duas opiniões. Alguns disseram com Orígenes que todas procediam de Deus numa quase igualdade, ou pelo menos muitas delas, como alguns o afirmaram. Outros disseram que elas procediam de Deus por graus e em certa ordem. Parece ser essa a posição do Dionísio. Opa! Outros disseram em graus e certa ordem, as 9 hierarquias dos coros celestes. Aí, ó. As 9 hierarquias dos anjos. Quantas hierarquias tem dos capeta? Né? A pessoa não quer saber de anjo não, né? Porque anjo é uma coisa assim que nos... Tem gente que já escutei isso, sabe? O pessoal falando assim... Tem gente falando assim, né? Não, mas... Esse negócio de anjo é tudo metido, né? Não se come com ser humano, prefiro demônio. Isso é tonto falar um negócio desse, sabe? Pessoa que fala isso é tonta. Anjo beneficia todo mundo. O demônio é que é arrebentar, porque ele não gosta de ser humano. Não, eles são bonzinhos. Que bonzinho, eles tá doido. Tá doido. Em natureza eles são bons. Por natureza. Criada foram. Pela escolha não é bom não. Eles escolheram o contrário, né? Aí tem gente que quer fazer essa transposição para política. Então os anjos bons são os azuis, os anjos ruins são os vermelhos. Ah, pelo amor. Fala sério. Política é política, anjo é anjo. Não mistura as coisas. Não misture as coisas, né? Porque política tem a ver com o interesse dos seres humanos. Anjo tem a ver com o interesse de ver a Deus, de ir para as coisas da realidade celestes, etc, né? Então, mas existe uma guerra entre... Não, existe uma guerra, não. Existiu uma guerra nos céus, já acabou a guerra nos céus. Agora a guerra veio para cá, porque o demônio desceu para cá com a sua fúria toda. Ai de vós a terra. Quer dizer, agora é a hora dos seres humanos derrotarem os demônios. Né? E o que sobra para os demônios depois? Sei lá, isso é com Deus. A questão é que precisa derrotar 2 demônios. Um é o interno, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a felicidade que atribui à impermanência algo satisfatório. Né? Isso está na carta de João. Né? Cartas de São João, 1 e 2, falam desses 3 problemas. E depois nós temos ainda, e isso tudo foi reunido num único termo de Santo Agostinho, que é o pecado original e suas consequências. E depois nós temos o problema do mal objetivo, que é o mal satânico. Ah, existe Satã? Eu já falei para você, não faz essas perguntas se existe. Dentro do sistema existe. Você não pode desconsiderar isso dentro do sistema. Não, o demônio não existe na igreja católica, você sim. Não dá para falar assim. Por quê? Porque está lá na revelação. Jesus expulsava o demônio, né? Jesus expulsava o demônio porque estava na época do tempo dele, etc. Mas não dá, seja o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, está lá o demônio, você deixa lá o demônio e trata ele com a lógica necessária. Mas que coisa, eu quero modificar o sistema para ele ficar mais adequado à modernidade. Bom, aí é muito. Por quê? Porque ele é anterior à modernidade, não precisa da modernidade, então para quê? Entendeu? Para quê? Mas com isso eu não quero dizer que você tem que ser reacionário em relação à modernidade. É só em relação a alguns elementos ligados a Jesus no Evangelho. Só isso. Tá bom? Então, porque se modificar muito, depois você vai ler o Evangelho e não vai entender nada, entendeu? Mas é dito que os seres humanos, e isso é Jesus falando, é escravo do capeta, em função dos seus desejos.
certo? Então tem que vencer os nossos próprios desejos, a gente tem que vencer o tentador de fora, né? Pois ele diz que entre as substâncias espirituais existem as primeiras, as intermediárias e as últimas, e até numa mesma hierarquia angélica. Então, veja, os 9 coros, tem os 3 coros maiores, os intermediários e os inferiores, certo? Quais são os superiores? Vamos lá, de novo, você já deve ter decorado, né? Serafim, querubim, trono. Quais são os menores? Virtude, menores, não intermediários. Virtudes, arcanjos e anjos. Certo? Certo. Intermediário, por ordem maior para menor. Dominações, potestades, principados. Beleza? Memorizou? Não memorizou? Então reza o Rosário de São Miguel Arcanjo, pequena coroa dos anjos lá, pequena coroinha de São Miguel Arcanjo. Reza lá, um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória. Lê lá, tem a descrição de cada um e da função de cada um. De onde veio isso? Do Dionísio, aqui, ó, do pseudo Dionísio Areopagita, aqui, ó. Segundo a primeira dessas opiniões, teríamos de afirmar vários evos, pois há muitos no evo primeiro iguais. De acordo com a segunda, que é Tomás de Aquino adota, né, e a Igreja Católica adota também, na sua ortodoxia, deve-se dizer que há apenas um único evo, porque como cada um é medido pelo que há de mais simples em seu gênero, como se diz no livro 10 da Metafísica, é preciso que o ser de tudo, o que está no evo, seja medido pelo ser do primeiro dele, tanto mais simples quanto mais precede dos outros. Tanto mais simples quanto mais precede dos outros. Significa que os serafins são os mais simples de todos. Depois vem os querubins. Depois vem os tronos. Certo? No intermediário, os mais simples são as dominações. E os menos simples são os principados. No inferior, os mais simples são as virtudes. E o mais complexo, o menos simples, são os anjos. Certo? O intermediário entre os dois seria os arcanjos. Certo? Por esta opinião, a mais bem fundada, como se mostrará adiante, admitimos no momento a existência de um único evo, que é a segunda opinião, né, de Dionísio Areopagita na hierarquia celeste. Vamos lá. Agora, respostas às objeções. Quanto ao primeiro. Portanto, deve-se dizer que a palavra evo é tomada às vezes por século, isto é, o período de duração de uma coisa. Olha lá, séculos dos séculos, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Vaticano II. Aí vem o pessoal aqui no Brasil e fica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Volta para trás. Assim como era no princípio, agora é sempre, por todos os séculos dos séculos, amém. Tanto faz, criatura, porque é a eternidade de Deus que você está referenciando, não a sua. Séculos dos séculos você está referenciando a sua. Deus é agora sempre. Não precisa colocar século dos séculos, não. Se você quiser ter uma ideia de tempo, pode, mas não precisa. Agora, o período de duração de uma coisa, assim é o evo. Então, por todos os evos dos evos, amém. Também está referenciando o anjo aí quando você fala isso. Deus é ato puro, não precisa de séculos e séculos. Se você fala séculos, está referenciando o ser humano. Se você referencia evo dos evos, está referenciando o anjo. E Deus é agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Agora e o sempre, o princípio é uma coisa. É mais coerente do que pelos séculos dos séculos, do evo dos evos, amém. Entendeu? Bem mais coerente agora e sempre, amém. Assim, dizemos muitos evos como muitos séculos, voltando ao texto. Quanto ao segundo. Deve-se dizer que, embora os corpos celestes e as criaturas espirituais difiram no gênero natureza, contudo coincidem em que têm o ser imutável e por isso são medidos pelo evo, né? As criaturas celestes e as criaturas espirituais, certo? Difiram no gênero natureza, porque um é planeta e o outro é anjo, né? Então tá. Contudo coincidem em que têm um ser imutável, por isso são medidos pelo evo. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que nem tudo que é temporal começa simultaneamente. E, no entanto, seu tempo é único, por causa do primeiro que é medido pelo tempo.
Por consequente, todas as coisas que estão no evo, ainda que nem todas comecem ao mesmo tempo, têm um único evo em razão da primeira delas. Beleza? Então está referenciando sempre a causa eficiente. Bom, causa eficiente. Quanto ao quarto, o que é causa eficiente? Não peguei a aula anterior, não sei. Causa e efeito, causa que leva para o efeito, causa eficiente. Bom, quanto ao quarto, deve-se dizer que o quê? Que para que algumas coisas sejam medidas por uma única, não é necessário que esta única seja a causa de todas as outras, mas que seja mais simples. Deve-se dizer que para que algumas coisas sejam medidas por uma única, não é necessário que essa única seja a causa de todas as outras, mas que seja mais simples. Certo? Lembrando da simplicidade de Deus. Lá atrás, tem que pegar a aula lá. Questão 11, veremos amanhã. Chegamos na questão 11, olha lá. A unidade de Deus em 4 artigos. Em seguida, ao que foi exposto, deve-se considerar a unidade de Deus. Sobre isso são 4 as perguntas. O uno acrescenta algo ao ente. Existe oposição entre o uno e o múltiplo. Deus é uno. Deus é ao máximo uno. Então, nós vamos ver a partir de amanhã. Beleza? Agora parece que tem uma pergunta aqui, né? Vamos ver o chat. Desculpe, mestre. Sim, discípula. Meu Deus, fica me chamando de mestre. Sim, discípula. Eita, nós. Então tá bom. Até amanhã. Tire uma foto do aeroporto de Mosquito, que tá na minha. Olha, parece o aeroporto de Mosquito na minha cabeça. No meio da mata tem uma pista. Beleza, então. Até mais. Tchau.